Olá, estamos aqui reunidas, a equipe do Viva Compaixão, para mais um episódio. E hoje o tema é a sobrecarga emocional. Quem nunca já sentiu essa sobrecarga emocional? Não só ter a sobrecarga emocional, mas ter essa sobrecarga emocional sendo mulher, né? Com todas as funções que a gente tem no nosso dia a dia. Aí eu trouxemos três perguntas para iniciar a nossa discussão. Eu vou falar a primeira para a gente poder começar o nosso debate. Então, como perceber quando não estamos apenas cansadas, mas emocionalmente sobrecarregadas? Como que a gente vê isso, né? Eu posso falar por mim mesma. Que é assim, ó. Você pode ficar cansada, é o que eu sinto, né? Principalmente quando as crianças eram pequenas. Eu sabia que eu estava super cansada, mas não era o sentimento de estar cansada fisicamente que estava me incomodando. Era o sentimento de eu achar que eu tinha que fazer tudo. Então, era essa sobrecarga, né? Então, assim, eu estou cansada fisicamente, eu dou conta, eu posso dormir, o dia seguinte eu acordo e tá tudo zerado, né? Mas esse peso de estar fazendo mais do que você emocionalmente dá conta, isso é muito pesado. E enxergar que não é só o cansaço físico, mas o cansaço emocional que se envolve, porque você está sempre tentando tapar os buracos de todo mundo, né? As necessidades Uhum. de todo mundo. A pessoa nem pensou o que ela precisa, você já está ali pronta para atender. E isso é a tal da sobrecarga, né? É uma sobrecarga Tem muito grande. um aspecto de autocobrança, né? Você se torna uma exigente de si mesmo, se coloca no lugar de que você tem que dar conta de todas essas coisas, de que você é imprescindível dentro do processo, de que se você não faz, as coisas não vão funcionar, as coisas não vão andar, né? Então, quando você pergunta assim, como perceber, né, quando você está nesse contexto, o estado de presença, né, o estado de aware, consciência da consciência, essa análise, esse exame de consciência que cada uma de nós precisamos parar e examinar na nossa dinâmica de funcionamento, no nosso dia a dia, o que de fato ali precisa ser feito e qual é o peso e a condição que eu coloco para a execução daquilo. Uhum. Porque é muito mais sobre a exigência interna, muitas vezes, do que necessariamente a natureza da tarefa. Porque às vezes a natureza da tarefa é uma natureza simples. É lavar uma louça, é organizar um material, é dar um jeito na casa, é fazer uma leitura para um trabalho que você vai precisar executar. A natureza em si, ela nem é uma natureza estafante, mas a forma e a condição como você vai realizar aquilo, né, como se você tivesse com um revólver na cabeça, assim, olha, você tem que fazer isso desse jeito, né? Então, a gente escuta muitos relatos de muitas mulheres que trazem esse nível de exigência na execução das suas tarefas, e na grande maioria das vezes isso está muito relacionado à necessidade que a mulher tem de se sentir útil, de se sentir valorizada, de se sentir pertencente, né? Como se a exigência pudesse trazer uma resposta de valor para ela. Né? Então, assim, há uma deturpação dentro do processo. Você acha que você tem valor e você acha que você é capaz e você acha que é boa o suficiente se você fizer isso. Então, é essa associação que muitas vezes é feita inconscientemente, né? E que o estado de presença e análise da própria dinâmica, do próprio funcionamento, da própria rotina, é quem vai dar para cada uma de nós, né? A gente se inclui nesse contexto também, de poder entender se de fato é a natureza da tarefa,
e eu preciso abrir mão de algumas coisas, ou se é o peso que eu estou colocando Uhum. naquela tarefa. É isso, Rê, porque você está trazendo questões, né, como a Carla colocou, muito importantes. A gente entra numa autocrítica que não é aquela autocrítica da gente conseguir enxergar o que que nos pesa, mas é a de julgamento e a de cobrança. Então, muitas mulheres, né, eu já me vi nessa situação, acho que todas nós aqui, a gente tem essas crenças, muitas crenças. Eu quero me sentir útil, ou eu sou capaz de fazer tudo que eu faço, né? E é uma autossabotagem muito grande isso. Porque a gente fala, eu até consigo visualizar que eu fico persistindo em querer ser boa para todo mundo, em ser útil e dar conta de todas as tarefas. Mas, de verdade, quando eu vejo que eu tenho que soltar coisas, eu não consigo. Uhum. Né? Porque não adianta também a gente ter essa clara percepção do que está cansando a gente, do que sobrecarga, vem sobrecarregando a gente, mas ao mesmo tempo a gente ainda está ligado ao cumprimento dessas tarefas. Eu acho que esse start, né, quando bate, como eu me desvencilho disso. Eu Uhum. já vi que eu acho que eu carrego essa crença, mas eu não consigo sair dessa dinâmica. Eu nunca consigo estar em tempo presente. Se eu estou aqui na cozinha preparando o alimento, eu já estou pensando que depois do almoço eu já tenho alguma outra tarefa para fazer, e é assim, né? Esse interminável ciclo de tarefas, que é o que na realidade sobrecarrega a gente emocionalmente, mais do que o cansaço físico da coisa. É, A pergunta é como a gente consegue soltar coisas e visualizar o que realmente é prioridade no trabalho, de casa, no trabalho, fora de casa, com os filhos, com o marido. Como ter esse olhar do que priorizar? Como a gente consegue chegar nesse momento de conseguir ter essa atitude de autocompaixão, soltar, para que a gente consiga descarregar. quando você estava falando, Ju, sobre o soltar, né? Eu acho que um pouco antes de soltar, tem o que aquilo está fazendo por você. Então, vou dar um exemplo de uma cliente que é o seguinte: ela trouxe para mim assim, ela deixa a casa dela sempre muito limpa, ela sempre cuidou muito disso, né? Desde quando ela era menor, que a mãe queria a casa de uma certa forma, então ela acha, né, ela mantém a casa daquela certa forma. E quando ela começa a querer soltar um pouquinho, ela veio e falou assim pra mim: Ah, então eu não limpei igual eu limpava antes, eu tava cansada, já era tarde, eu deixei. No dia seguinte, meu marido falou: Nossa, parece que faz 3 dias que você não mexe na casa. Então também tem o que está por trás da cabeça dela é eu faço, o outro me valida, o outro me vê, eu sou olhada, então minha casa está sempre limpa, né? O marido não vai falar coisas para ela, né? E daí quando o marido fala isso, aí ela se junta de novo, vamos lá então fazer, voltar a fazer do jeito que era, porque tá errado então, né? Eu deixei de fazer algumas coisas o que para mim eu estava começando a soltar, aí vem o outro e me fala isso. Então também vai do significado do que o externo te mostra, né? Então, o que que eu estou procurando aqui? Eu vou procurar validar, me validar, para que ele me veja como alguém que cuida da casa. Então, né? Qual que é a necessidade que vem primeiro, soltar ou o que aquilo faz por mim, me sentir vista, me sentir amada, me sentir pertencente. Não sei se eu fiz muito sentido aí com esse exemplo, mas Sim, eu E aí acho eu acho que já entra que faz em outras em outras perguntas também, né? Isso que você vai falando, vai me vindo perguntas assim. Quando você traz a pergunta, o que que isso pode fazer por você, me vem a pergunta, o que de pior pode acontecer então, nesse exemplo que você traz, Carla, se eu Uhum. não, se eu não for lá e não limpar, Uhum. né? O que que de pior pode acontecer comigo, assim? É, eu E acho então. explorar isso, né? Vamos imaginar que a resposta seja eu não serei validada por meu marido.
E o que de pior pode acontecer se você não for validada pelo seu marido, Uhum. né? Uhum. Eu não reconheço, eu não consigo reconhecer o meu próprio valor. E aí a gente chega num lugar de alguém que não consegue reconhecer o próprio valor. E aí para onde a gente precisa olhar, né? Para esse valor que estava atrelado ou atribuído a um fazer que é Uhum. reconhecido pelo outro. Então, muitas vezes é muito mais o sentido e o significado que eu trago para a tarefa do que a tarefa em si. Uhum. Isso. A Uhum. sobrecarga emocional não diz respeito a um corpo que está executando uma tarefa. Diz respeito a uma mente que está sendo altamente exigente na execução de uma Isso. tarefa. Aí eu acho que entra a pergunta número 2, a gente meio que já começou a responder, que diz assim: por que tantas mulheres se acostumam a carregar tudo sozinhas e acham isso normal, né? Então, todos esses temas, nessas perguntas, interessante que a gente entra numa reflexão aqui, porque a gente traz esses temas sob a ótica da terapia. Então, a Uhum. intenção é a gente colocar a sobrecarga emocional, como nós, terapeutas, conseguimos adentrar nesse mecanismo, né? Que é o que a Rê estava falando, justamente, que não é a substância do trabalho em si, mas sim o que motiva com que a gente execute aquela determinada função e acumule diversas outras sobre o mesmo imperativo, né, das crenças que a gente vem carregando. Né? Eu preciso ser validada pela opinião do meu marido ou do meu superior no trabalho ou dos meus filhos. Né? Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou útil, eu sou boa na execução daquilo. Então, essa pergunta que você fez, na realidade, sob essa ótica que a gente está colocando da terapia, a gente vai adentrar isso, né? O que está motivando esse comportamento, mais do que a execução em si da tarefa. E é porque na maioria das vezes tá ali no inconsciente, né? A pessoa não tem tudo isso que a gente está refletindo aqui. A maioria não está pensando em tudo isso, né? Não. Então eu acho que daí o trabalho terapêutico ajuda você a olhar o que que está por trás disso. Por que que eu fico tão sobrecarregada? Por que a opinião do outro é tão importante? Por que que eu acho que eu não sou boa o suficiente? E aí quando você fortalece esse lado que está ali, né? Embaixo do tapete, escondidinho, aí começa a deixar alguns pesos de lado, né? Como vocês falaram no começo, eu não lembro exatamente a expressão, mas a soltar, né? Foi isso, foi a soltar esses pesos que já não dizem mais sobre você, porque você entendeu que aquilo não é para dizer sobre você. Você é a que já vai dizer sobre você, né? Não é o outro ou a tarefa que você faz que vai dizer sobre o seu valor, sobre o que você é. E aí a próxima pergunta e última é o que começa a mudar na vida de uma mulher quando ela para de sustentar tudo sozinha? Muitas coisas Muito. podem acontecer, né? Aham. Primeiro, a descoberta de que é possível estar preenchida e se sentir plena sem ter tantas coisas. É possível, esse é um caminho possível, né? Desconstruir a ideia de que a plenitude está relacionada ao volume de coisas a serem feitas, o volume de tarefas e de papéis que se desempenham, né? Mas é um caminho que a gente constrói, a gente no lugar de mulher aqui, a gente no lugar de terapeuta junto com as nossas clientes, de juntas ajudá-la a ir soltando isso e poder usufruir, né, dessa leveza, dessa, desse fluir na vida, podendo dizer não, podendo reconhecer os próprios limites, né,
e entender que o fato de dizer não e reconhecer os próprios limites não mais lhe torna menor, Uhum. nem sem valor, nem não boa o suficiente, né? Muito pelo contrário, você reconhece o seu valor e ele não é mais atrelado, ele não está mais atrelado ao fato da quantidade de tarefas e do montante de papéis que você desempenha. Isso é É. uma escolha sua, né? E você pode escolher o que você quiser, né? Então, é libertador. No Yeah, fundo, no até fundo, é mesmo libertador. E é. uma coisa assim, muito interessante, só para a gente não voltar ao tema do início. A Uhum. gente fez uma diferenciação do que é cansaço para sobrecarga emocional. Uhum. Cansaço nós temos, é normal a gente se sentir cansado porque temos tarefas, né? E a gente vai se sentir cansado. Agora, a sobrecarga emocional, ela tem a ver com os assuntos que nós trouxemos aqui, que é o que te motiva a executar determinadas tarefas em busca do cumprimento de uma crença que você vem carregando, de querer ser validada pelo próximo, ou querer executar diversas funções ao mesmo tempo, ou querer mostrar para as pessoas que você é útil, entre outras tantas, né, que compete a cada uma delas. Então, isso é que a terapia traz a diferenciação, né, do que é cansaço, do que é sobrecarga emocional. Sim. Isso. Isso aqui é interessante a gente colocar. Yeah. E mesmo porque a gente carrega esses mecanismos de coping, né? Pela vida nossa, esses mecanismos de como estar no mundo. E nem Uhum. sempre a gente tem a noção. Mas aí chega uma hora que acende uma luzinha e fala: peraí, não tô sentindo mais legal fazendo isso, não dá mais. Uhum. Isso também, não vamos entrar nessa parte, mas isso está atrelado muito na perimenopausa, onde começa o corpo mudar, e aí sim, o cansaço já pesa. E aí vem mais a sobrecarga emocional. Então, nesse sentido, né, o trabalho terapêutico ajuda muito a olhar para isso, né? Porque vamos dizer, se você Trazer clareza, trazer luz para esse trazer lugar, para esse luz, questionamento, né? porque algumas vezes não vai dar para a gente deixar de fazer as coisas, Sim. mas fazer essas coisas não com essa visão de que precisa de um reconhecimento, de uma validação. Eu faço essas coisas para ter isso, porque me falta, né, um reconhecimento emocional, uma validação emocional do outro. Mas eu faço essas coisas porque eu tenho que fazer e eu começo a Sim. delegar, eu começo a É o dizer não. sentido da minha ação que muda. Ela É não está mais atrelada àquele sentido. isso. E aí eu vou soltando, inclusive o sentido, né, Isso. que é o principal, quando você começa a soltar esse O sentido sentido. vai sendo transformado, né? O Vai sentido precisa fazer sentido para mim, Isso, não para o outro. isso. Esse mesmo. Então, Maravilha. Muito bom. Muito bom. E aí eu quero convidar vocês que estão nos escutando para poder seguir a gente, seguir no Spotify, seguir no YouTube, também temos um canal lá, nos seguir no Instagram, Viva Compaixão, e dizer se você está interessada, né, em conversar com uma de nós sobre o que é que a gente oferece, qual que é o nosso trabalho, né, sobre atendimento terapêutico. Manda uma mensagem para a gente tem horários disponíveis para fazer um encontro, né? E conversar, tirar suas dúvidas, tá bom? Então convido você para fazer esse movimento, se você acha que isso faz sentido para você nesse momento, tá bom? Então por hoje é isso e nos vemos no próximo episódio.